Fala pessoal, tudo certo com vocês? Hoje é sábado, hein? 17 de abril de 2021. Sabadão, dia de feijoada, dia de churrasco, dia de folga. Não! Hoje é dia de React, a reação à entrevista coletiva do técnico Wagner Mancini ontem após o empate 1-1 contra o São Bento na Neoquímica Arena. Eu confesso para vocês que este react não existiria, porque hoje é sábado, domingo, ou seja, amanhã vai ter outro jogo, né? Então vai ficar um muito em cima do outro. Mas não teria como eu não fazer uma reação a este vídeo, a esta coletiva de ontem, porque o Mancini, pela primeira vez, ele se atrapalhou em alguns pontos. Talvez por defender o dele, porque está sendo mais pressionado e ele já percebeu isso, com certeza. Talvez para defender alguns jogadores que ele está vendo que não estão em boa fase e precisam da defesa do treinador. O Mancini, que normalmente é muito sincero, muito honesto nas entrevistas, ele se atrapalhou muito ontem. Então, se você percebeu, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho das trapalhadas do técnico Wagner Mancini na entrevista coletiva que aconteceu ontem na Neoquímica Arena. A entrevista coletiva tem 22 minutos, né? É um tempo tranquilo para a gente ouvir tudo. E ele falou sobre diversos assuntos, sobre Luan, sobre Jô, sobre a pressão para ele ser demitido, inclusive. Enfim, vamos ouvir a entrevista coletiva como nos outros reacts, né? Vocês já estão se acostumando e estão gostando, que bom, né? Que vocês estão gostando, estão elogiando. Vocês sabem, às vezes eu deixo rolar, às vezes eu paro para fazer alguns comentários e aí vocês vão escrevendo aí no chat se vocês concordam ou discordam. Vamos embora. Olá, boa noite a todos. Vamos dar início ao coletivo do técnico Wagner Mancini. Boa noite, Rodrigo Vessone, do portal Timão. Vessone. Um jogo como dessa noite aí, certamente tem uma lista de problemas aí que o time apresentou ao longo dos 90 minutos. Eu queria fechar aqui que tá vindo muito barulho. Os principais problemas que o Corinthians apresentou diante de São Bento. Obrigado. Principais problemas. Boa noite a todos. Não tenha dúvida, né? Uma lista de problemas, uma lista de erros. A gente está atento a tudo que está acontecendo. Eu acho que hoje, no começo do jogo, faltou, obviamente, concentração. Nós não podemos tomar um gol do jeito que foi. 7 minutos. Onde o atleta saiu atrás do meio campo e acabou chegando. Só uma pausa aqui, sem clubismo, foi um dos gols mais bonitos da história do estádio do Corinthians. Parabéns ao Gabriel, lateral direito do São Bento, que aliás chorou no intervalo, né? Porque ele deve ser corintiano, porque ele falou que o pai dele, que faleceu ano passado, seu Altair, falou, imagina você jogando contra o Corinthians algum dia, então deve ser corintiano. Mas, enfim, golaço. Lógico que teve falha da defesa corintiana, lógico que faltou concentração, mas tem que dar mérito pro cara também. Na frente da área, finalizando, enfim, são erros que quando são vistos no futebol, você agrega a falta de concentração, porque o espaço que foi dado, a facilidade com que o atleta entrou, faz com que a gente aponte para isso. Mas eu também vi outras coisas, eu também vi muitos erros de passe, vi alguns atletas simplificando muito o tipo de jogo, até por falta de confiança, o que o jogo vai gerar. Na outra coletiva, depois da derrota para a Ferroviária, a minha pergunta para o Mancini foi sobre erro de passe. E eu achei muito estranho, porque para mim erro de passe é treinamento. É um jogador muito longe do outro. Quando o time está compacto, é muito difícil que o jogador erre passe. E naquela entrevista, ele jogou para os jogadores. Não sei se vocês lembram. Quem não lembra, vê o outro react que eu fiz. Ele, mas é falha técnica dos jogadores. Eu nunca vi técnico fazendo isso. Jogar né, vocês sabem no que, dos jogadores. E de novo ele faz isso. Erros de passe dos jogadores, não sei o que. Pra mim, isso é falta de treino. Mas vamos lá. Então, o mais importante é a gente readquirir dentro da partida a convicção, a confiança para poder executar aquilo que sabemos fazer. Então eu vi dois tempos diferentes, eu vi até no primeiro tempo o Corinthians com um pouquinho mais de espaço para jogar. Dois tempos diferentes, porque ele escalou errado e arrumou o time no intervalo.
com a entrada do Luan, principalmente, né, tirando o Vitinho, que estava muito mal no jogo. Eu deixaria o Cauê, porque o Jô, vocês já sabem o que eu penso dele, para mim é um ex-jogador em atividade. E a minha pergunta foi sobre o Jô, e talvez seja a resposta mais interessante para entender. Essa resposta do Mancini sobre o Jô tá lá no final, então eu peço que vocês assistam até o final. A resposta do Mancini indicou um negócio que eu vou começar a catucar e vou começar a falar com o pessoal de dentro lá do Corinthians, porque não sei não. Depois eu falo sobre isso. E na segunda etapa com um pouco menos de espaço. São Bento voltou, se fechou mais, acabou dificultando muito a entrada da bola que nós tínhamos no primeiro tempo, só que no primeiro tempo nós tivemos alguns atletas um pouco abaixo do que normalmente eles podem render. E isso acabou dificultando. A gente empatou a partida, ainda com chance de virar o jogo, mas não teve. Só traduzindo, né, como vocês estão gostando das minhas traduções, atletas um pouco abaixo é uma merda, né? O técnico não pode falar isso. Futebol para ir lá e virar a partida. Boa noite, Mocinha. Alexandre Oliveira do TV Globo. Eu queria saber de você, que você Ale Oliveira, gente boa. essa partida sobre a imposição e foi muito ligado à atitude. Você acha que os garotos, né, que estão começando o jogo como titulares, estão tímidos ainda para mostrar um pouco mais de atitude? Acho que até é normal pela idade. E outra, aproveitando, o rodízio é uma necessidade pela quantidade de jogos que o Corinthians vai ter. Eu vou deixar ele responder do rodízio, depois eu passo para a próxima, até porque dos garotos ele fala melhor depois. O rodízio é uma necessidade, que nenhum atleta suportaria entrar em campo com a sequência de jogos que nós vimos. Foram 4 jogos, vão ser em 8 dias, então é de fundamental importância que a gente equilibre o tempo de cada um em campo, né? E a gente também não pode, de repente, jogar fora um planejamento em função daquilo que está vendo dentro de campo. É necessário ter calma, a gente quer vencer todas as partidas, mas... Você viu, não dá para jogar fora um planejamento vendo aquilo que a gente está vendo dentro de campo. Ou seja, ele vai manter essa história de titular, reserva, apesar do reserva estar jogando melhor que o titular. Mais ou menos isso que ele quis dizer. Isso nem sempre é possível. Do outro lado também tem uma equipe que luta, que briga, que joga, e nós temos que respeitar exatamente o aí tempo é baboseira, de cada um. temos que respeitar o outro time, babadi. Jogadores, principalmente os mais jovens, e aí começa aquele jogo de toques laterais. E você para de ser agressivo, e parando de ser agressivo você não incomoda tanto, e aí não tem a imposição desejada, né? De novo, né? Tá jogando para os jogadores. Para mim isso é treino. Para mim isso é quem coloca os jogadores e treina bem os jogadores, eles não vão ficar com passe de lado. Se eles têm o que fazer, se eles têm a lembrança do treino que o técnico treinou, bateu na tecla, ó, você tem que tocar para não sei quem, você tem que ir reto, você tem que ir para cima. O jogador não vai ficar com o toque de lado, né? Então, para mim, isso é Mancini e ele está jogando na conta dos jovens. Acho que no primeiro tempo nós, embora tivéssemos um pouco de espaço na besteira. Porque no último jogo eu considerei que o Xavier e o Camacho deram uma o Samir Carvalho. Canal legal dele no YouTube, Café com Setorista, quem não conhece. Ele tem um passe muito vertical. Em cima disso eu te pergunto, você ter deixado ele fora hoje, você está poupando 2 possíveis titulares? Ou esses 2 jogadores ainda estão atrás do Gabriel e do Cantillo na sua avaliação? Valeu. Não tem ninguém atrás de ninguém. Nós sabíamos que nós teríamos 4 jogos em 8 dias, então por isso a escolha de um time fazer 2 jogos e o outro também, para que na Sul-Americana a gente escolhesse o melhor time, o time mais tarimbado para ir lá, jogando fora de casa, né? Então eu tenho que respeitar aquilo que foi combinado com todo mundo, né? Nós, não só a minha equipe técnica, a diretoria que participa, os atletas, a gente elabora um planejamento e ele está sendo cumprido. O time que jogou domingo jogaria sexta-feira e o time que jogou na terça-feira jogará no domingo, para depois sim a gente, avaliando aquilo tudo que os atletas mostraram dentro de campo, a gente escolher um time para a Sul-Americana. Boa noite, Roberto. Resposta importante, porque você viu que ele manteve a história de um time titular e um time reserva no Paulista, né, por causa da maratona,
mas escolher um time para a Sul-Americana, ou seja, na estreia da Sul-Americana vão ser os 11 que ele considera melhores. Não necessariamente foram os 11 de ontem. Talvez ele esteja deixando algum jogador que ele considera titular para o time de domingo não ficar tão fraco assim. Por exemplo, o Camacho, que eu achei que jogaria ontem no lugar do Cantillo. O Camacho foi muito bem contra a Ferroviária. Então, só quando o Corinthians estrear na Sul-Americana é que realmente o torcedor saberá quais são os 11 do Mancini, não necessariamente os 11 melhores, até porque o Mancini está errando muito ultimamente, mas quais são os 11 na cabeça do técnico. Mas, pelos jogos em sequência, né, você vem alternando a escalação do Corinthians. Para a estreia na Copa Sul-Americana, dá para entender, ou pelo menos visualizar, que você vai mesclar um pouco o time, né, levando em consideração que o time teoricamente reserva foi bem em campo contra a Ferroviária e os jogadores que colocou no... É mais ou menos uma continuação da pergunta anterior, né? Dá para imaginar na próxima quinta-feira um time mais mesclado e talvez com jogadores mais experientes por cima sul-americana? Nós temos ainda um jogo no domingo para depois o jogo da Sul-Americana na quinta-feira. E é o que eu acabei de dizer. É óbvio que nós estamos analisando tudo e nós queremos para a Sul-Americana ter um time titular, diante daquilo que foi mostrado dentro de campo. Eu acho que é a maneira mais justa de você escolher uma equipe diante daquilo que os atletas estão fazendo dentro de campo, em cima da sua produção, para que a gente possa definir o melhor time no momento. Não quer dizer que vai ser o time de toda a temporada, mas para este momento a gente vai avaliar sim esses últimos 4 jogos. Boa noite, Marcelo Braga do GE. Queria que você falasse sobre a saída dos meninos no intervalo, Rodrigo Varanda, Vitinho e Cauê. Eles não vinham bem mesmo no primeiro tempo, né? Essa substituição foi no sentido de preservar esses meninos até esse desgaste com a torcida e também ainda sobre... O Varanda caiu muito, né, nos últimos O jogos. Rodrigo Varanda bem justificando a chance que vem tendo como titular, ou outros meninos que estão no elenco podem começar a ganhar chance também pelo lado do campo. Obrigado, um abraço. Olha, desses meninos, o Varanda foi o que teve uma sequência maior de jogos. Eu também não gostei da atuação deles hoje no jogo. Eu acho que muito em cima daquilo que aconteceu na partida, nós tomamos um gol cedo e aí... Isso é legal, eu acho, o técnico falar. Ele não está queimando os jogadores, né, como alguns técnicos fazem. Nossa, foi muito mal, errou muito passe, errou não sei o quê. Não gostei da produção deles hoje no jogo. Isso para mim é sinceridade, ele não está queimando os jogadores. Você tem que se expor mais, você tem que arriscar, chegar, entrar na área e entrar numa zona de campo onde é muito mais apertado, onde você tem uma tendência de errar mais, porque você encontra um adversário ganhando a partida logo aos 7 minutos de jogo mais fechado. Então ele acaba proporcionando mais erros ao adversário. E eu acho que isso foi decisivo na partida. Rodrigo, Cauê e Vitinho não fizeram um bom jogo, erraram lances bobos, mas isso faz parte do amadurecimento deles. E eu estou aqui para colocá-los e tirá-los no momento certo, dentro de uma perspectiva que a gente acha a mais certa, né? Você não pode... Só um adendo aqui, o técnico fala do momento certo. Eu gostava do Carille, quando o Carille trocava às vezes com 10, 15 minutos de jogo, porque a grande maioria dos treinadores não gosta de trocar no primeiro tempo, mas porra, se o cara não tá jogando mal, não tá jogando bem, quer dizer, você precisa esperar até o intervalo. Era óbvio que eles estavam mal, podia ter trocado com 20, 25, 30 minutos do primeiro tempo, né? Principalmente o Varanda e o Vitinho, né? Vocês não acham? Pô, o momento certo para os treinadores é no intervalo, às vezes é 15 minutos do segundo tempo. Para quem insistir, se já tá vendo que tá dando errado? De maneira alguma deixar de usar os meninos, porque eles são patrimônios do clube e eles certamente estão sendo formados para jogar no Corinthians, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter esse jogo de cintura para saber o momento de tirá-los também, porque eles estão ao mesmo tempo que tendo a oportunidade de vivenciando coisas diferentes no futebol e às vezes eles ainda não estão prontos para isso, né? Uma coisa é você estar ganhando uma partida dentro de casa, outra coisa é você estar perdendo, embora a gente não tenha a torcida no estádio que decisivamente faria com que a pressão fosse maior. Blá, 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 blá. Boa noite, Martins. Salazar aqui
Rede da Gazeta Esportiva. Salazar. Assim, o Cantillo chegou ao Corinthians por causa do desempenho dele como segundo homem de meio de campo. O Gabriel fez sucesso no Corinthians. Pergunta do Salazar é muito boa. O primeiro homem de meio de campo. E a gente tem visto você tentando os dois jogadores em tese posições Eu achei um absurdo né? O ontem. Cantillo vindo mais atrás, o Gabriel aparecendo mais à frente. A impressão é que nenhum dos dois desse jeito conseguiu render o que eles já renderam em suas posições originais. Eu queria que você explicasse por quê. Vocês perceberam ontem, né? O Cantillo foi primeiro volante, o Gabriel segundo volante. Só na cabeça do Mancini isso dá certo. Dessa sua tentativa, dessa opção, do Cantillo mais atrás do Gabriel mais à frente. Um abraço. É simples, pela saída de bola do Cantillo e pela marcação do Gabriel. Como nós queríamos sufocar o São Bento, a gente adotou uma postura para marcar em cima, não deixar o São Bento jogar. O Gabriel tem uma facilidade maior para adiantar a marcação, é um atleta mais rápido, e o Cantillo exatamente jogando por trás para dar uma saída de bola de mais qualidade. Ele está admitindo, então, que ele trocou, porque ele quer adiantar a marcação, então põe o Gabriel, que é o primeiro volante, para marcar os caras na linha da área deles. E o Cantillo deixa como primeiro volante para dar mais qualidade. Aí o Corinthians toma um gol, que o cara saiu no campo de defesa e vai driblando todo mundo. Vocês acham que se o Gabriel tivesse plantado lá, talvez não tivesse saído o gol, né? Se você quer adiantar um marcador, porque você quer fazer uma marcação em alta e você põe o primeiro volante lá, então põe o zagueiro lá logo. Né? Para mim não tem nexo isso que o Mancini está respondendo. Mas... Nós já fizemos isso em outros jogos, né? E talvez não tenha sido notado porque o time venceu. E quando a gente perde, sempre gera algum tipo de comentário. Né? Foi notado. Tanto que na a gente minha visão, critica o Jorge fez um mesmo bom quando jogo, vence. seguro, acertou a maioria dos passes. O Gabriel jogando nessa função, é óbvio que na armação ele tem um pouco mais de dificuldade. Por isso que eu fiz a troca, mas é uma dupla que foi testada, assim como já foi testado Gabriel e Ramiro, assim como no último jogo jogou Xavier e Camacho. A gente vai tentando escolher a dupla ideal neste momento do Corinthians. Volto a dizer. No segundo tempo ele voltou, né? O Gabriel para a posição dele, o Cantillo para a posição dele, o time melhorou, milagre. Não quer dizer que será a dupla titular, mas eu tenho que ser justo com aqueles que estão jogando melhor, para que a gente possa definir não só a dupla de volantes, mas o time do Corinthians. Mancini, boa noite, Lucas Herrero, da Rádio Bandeirantes. Na última coletiva, depois da derrota para a Ferroviária, você disse que poderia fazer algumas alterações na equipe, porque gostou do jogo contra a Ferroviária. Só que, na partida de hoje... Essa pergunta foi boa, mas na resposta o técnico só enrolou. Então vamos passar para a próxima. Alternativa até o momento. Na verdade, o time titular, ele... Contra a Ferroviária foi maior do que hoje, e a que você atribui o time titular do Corinthians, que foi o que entrou em campo hoje, ter jogado abaixo daquele time que é considerado alternativo até o momento. Na verdade, o time titular ele vai ser escolhido, né? É óbvio que quando você vê a nossa linha defensiva atuando, gera uma expectativa de que esse seja o time que vai jogar a maior parte dos jogos da nossa temporada. Mas não é bem assim, né? Eu mesclei duas equipes, fiz com que duas equipes jogassem no domingo em Grande, um time lento, com passes laterais, melhorou um pouco no segundo tempo, mas ainda de... Falar que o time de ontem não é o titular? Mentira, né? Pega o time de ontem e o time de contra a Ferroviária. A zaga. O ataque. Mentira, né? Distante do Corinthians, que todos nós sabemos que pode ser. Então esse tipo de atuação se incomoda na parte tática como na parte técnica. Nos jogos você testou o Vitinho e o Luan na posição. Hoje, no segundo tempo, embora não tenha atuado descentralizado, o Otero participou, o jogador que está, talvez, ao que tudo indica. O Otero pra mim foi bem ontem quando ele entrou. Cavou um monte de falta, foi pra cima. O final utilizando esse jogador até o dia 30 de junho, ali, o último contrato dele, e por que usar o Otero ao invés do Araujo, que só tem 7 minutos em campo nessa temporada? Só uma coisa, eu falei na última live, eu renovaria com o Otero por mais um ano. Um ano. Não 2, não 3. Um ano. Porque o que falta de futebol sobra de vontade. É um cara que tem a cara do Corinthians, na minha modesta opinião. Ontem, quando ele entrou, ele mudou
não só tecnicamente o time, ele mudou como é que eu posso dizer, a gana do time. Ele aumentou a vontade do time em ir para cima, porque quando um cara desse vai para cima, puxa 1 a 1, né, cava falta, os outros jogadores começam também a crescer como é que eu posso falar? Não é a vontade, eu estou tentando achar uma palavra que os jogadores começam a gostar um pouquinho mais, né? Cresce a expectativa deles nas coisas darem certo, quando um jogador entra com essa vontade. Confiança era a palavra que eu queria lembrar. Cresce a confiança dos jogadores, porque eles veem que tem um cara ali que está ganhando as divididas, e o Otero fez isso no jogo de ontem. E a resposta do Mancini para essa pergunta é muito interessante. Porque, pelo que me consta, a partir do momento em que um clube contrata um jogador por 12 meses, ele pode ser usado por 12 meses. Eu não posso utilizar o atleta só por 9 meses. A partir do instante em que o contrato do Otero vence em junho, final de junho, ele tem que ser utilizado pelo Corinthians até o último dia de contrato, diferentemente do Casares que saiu. Então, o pensamento é simples, é um atleta que está à disposição, que tem contrato com o clube, e de maneira alguma alguém que assina um contrato de 12 meses tem só 9 para se apresentar em campo. Então a decisão de utilizar o Otero, ela é usada com todos os atletas do elenco. A partir do momento como foi com o Casares, que o atleta foi negociado, é diferente, a gente perde o jogador. Mas neste caso não, eu tive conversas já com o Otero me disse recentemente que quer reverter a situação, então eu tenho que acreditar no elenco que eu tenho em mãos, e eu não posso ficar. O Otero me disse recentemente que quer reverter a situação, ou seja, pediu uma segunda chance, porque ele estava na mesma barca do Casares, né? Quando o Mancini fala, ele tem contrato até junho, ele nem citou a possibilidade de renovação. Então, a impressão que dá é que já foi decidido que ele sai. Mas, ao mesmo tempo, ele fala que o Otero conversou com ele e pediu uma segunda chance. Vou voltar até aqui para quem não prestou atenção. Todos os atletas do elenco. A partir do momento como foi com o Casares, que o atleta foi negociado, é diferente, a gente perde o jogador. Mas neste caso não, eu tive conversas já com o Otero me disse recentemente que quer reverter a situação, então eu tenho que acreditar no elenco que eu tenho em mãos. E eu não posso ficar abrindo mão de nenhum tipo de jogador. Eu gosto desse tipo de jogador. Me dá outra chance aí. Forte, um elenco Deixa eu tentar forte, reverter isso. Fica difícil você quer dizer que ele quer ficar disso depois de um jogo onde a equipe não foi bem, mas essa é a realidade dos fatos, a gente tem que conviver com isso. Minha pergunta sobre o jogo. Está bem baixo, né? Está sendo bastante questionado pelos torcedores, pela imprensa, enfim. E ele continua jogando muito mal. A respeito de outros jogadores, você já respondeu que eles não são escalados porque eles não fazem por merecer no treino durante a semana. Então eu queria saber o que o Jô está fazendo por merecer para continuar sendo escalado. Obrigado. Para quem não ouviu, porque estava baixo, eu falei, né? Ele já respondeu diversas vezes sobre o Jô, na maioria das vezes, inclusive, é muito interessante. Ele nunca fala do Jô dentro de campo. Fala, não, o Jô é muito bom pro elenco, é muito experiente, ajuda os jovens. Parece que ele é gerente de futebol e não um atacante do time. E eu perguntei, sobre outros jogadores, ele fala que eles são escalados porque eles rendem no treino, ou seja, eles fazem por merecer. O Mancini já falou isso, inclusive naquela entrevista para a Rádio Bandeirantes. Então eu perguntei, o que o Jô tá fazendo por merecer continuar sendo escalado, né? O Jô tá pisando na bola. Ontem perdeu um lance ali, depois de um passe do Luan, que foi um negócio absurdo. Mas vamos ver. Bom, em primeiro lugar, o Jô é um exemplo no dia a dia, não só pela sua postura, como Em primeiro lugar, ele é um exemplo no dia a dia. É a primeira coisa que passa pela cabeça do técnico. Pô, contrata o Jô para ser auxiliar técnico, porra. Pela sua dedicação nos treinos, assim como todo mundo. Eu não tenho nenhum tipo de problema com nenhum jogador no Corinthians, felizmente. Então todos eles se empenham muito. Nas vezes em que eu disse que durante a semana
nos treinamentos, alguns atletas estão abaixo de outros atletas, então por isso que o jogo ficou no banco hoje, porque na escalação foi o Cauê o titular. Se ele tivesse melhor do que Cauê, certamente que ele entraria no jogo e jogaria desde o início. Tá certo. Esse é um processo que todos os atletas passam. A gente não pode, de maneira alguma, descartar nenhum atleta. Esse é o primeiro ponto. A gente não pode descartar nenhum atleta. O Corinthians liberou mais de 10 atletas que foram descartados por ele, né? Michel Macedo, René Júnior, o Oia, o próprio Janderson, que ele deixou ficar lá no Atlético Goianiense. A gente não pode descartar nenhum atleta. E outra coisa, ele falou bem quando ele falou que o Cauê foi titular porque está na frente do jogo. Mas no intervalo, quando o Cauê estava mal e o Corinthians precisava empatar ou virar, quem entra? Glorioso Jô. Que a gente já sabe que não vai fazer P nenhuma, né? Mas agora ele começa a ser um pouquinho mais sincero nessa segunda parte. Ó. O segundo ponto é aquilo que eu estou vendo nos treinos. Então, se alguns atletas perderam espaço, outros ganharam espaço. Se eu tiro o Cauê do jogo hoje, eu tenho que botar o Jô. Porque o Jô, além disso, de ser extremamente dedicado, de ser um exemplo por tudo aquilo que ele faz ao longo da semana, ele é um atleta que é da posição. Então eu não poderia, num jogo onde eu estava perdendo para o São Bento de 1-0, fazer a entrada de um jogador e improvisar um jogador nessa função. Seria muito pior, não só internamente com todos os jogadores, diante do comando do treinador, mas também diante do resultado que se apresentava na partida. Cara, essa resposta, para mim, foi a mais importante da entrevista coletiva. Não foi porque foi na minha pergunta, não. Poderia ser em qualquer uma e eu elogio as perguntas dos companheiros sempre, vocês sabem. Mas ele falar, primeiro que ele não pode improvisar. Ele já improvisou Varanda, ele já improvisou Léo Natel, ele já improvisou Luan, ele já improvisou Mosquito, ele já improvisou um monte de gente no lugar, né? Antes do Cauê subir, quando só tinha o Jô. E o Jô se machucou, ficou fora, ele improvisou. Então não podia improvisar, já não é verdade. E ele falar que se ele não coloca o Jô, vai ter problemas internos diante do comando do treinador. Vou até deixar um espaço para vocês pensarem e escrever no chat aqui o que isso quer dizer. Se ele não escala o Jô no lugar do Cauê que saiu, escala outro jogador, ele vai ter problemas internos? Quando ele tira um meia e não coloca o Luan, ele não fala isso. Tira um meia e coloca um outro jogador de outra posição e o Luan não entra, como aconteceu, aliás, na partida contra o Guarani, ele não fala isso. Agora, se ele não coloca o Jô, ele vai ter problemas internos? Tem alguma pressão para que ele escale o Jô? Vou voltar. Pra vocês ouvirem de novo. Aí vocês podem... Cadê? Aí vocês podem escrever aqui o que vocês acham. Para mim essa resposta diz muita coisa sobre o atual momento do Mancini e do vestiário corintiano. Para mim essa resposta diz muito. O Cauê do jogo hoje, eu tenho que botar o Jô. Não. Porque o Jô, além disso, de ser extremamente dedicado, de ser um exemplo por tudo aquilo que ele faz ao longo da semana, ele é um atleta que é da posição. Então eu não poderia, num jogo onde eu estava perdendo para o São Bento de 1-0, fazer a entrada de um jogador e improvisar um jogador nessa função. Seria muito pior, não só internamente com todos os jogadores, diante do comando do treinador, mas também diante do resultado que se apresentava na partida. E o jogo foi importante em alguns lances. Se não é o Jô que todos queriam, se não é o Jô de anos atrás, é uma outra questão. Nós temos que analisar o jogo friamente. O segundo tempo, com a entrada do Otero, do Luan, do GP, do Jô e do Léo Natel, a equipe melhorou. Não melhorou da forma como nós queríamos. Nós não ganhamos a partida dos outros, não por causa do Jô, né? E a Não gente fica acertou nada. muito chateado e incomodado com isso. Mas, acima de tudo, a gente tem que ser justo diante daquilo que... Outro negócio que eu gostava do Carille, quando o time estava perdendo, às vezes era 20 minutos do segundo tempo, não era assim 45 do segundo tempo, vai o Cássio pro gol, não é assim. Era treinado por ele. Uns 20 minutos do segundo tempo, o Gil
virava atacante, não sei se vocês lembram. Mas virava atacante mesmo, não é aquela questão de desespero do zagueiro pro ataque, de qualquer jeito. Ele virava atacante. Pra mim vale mais você pôr o Gil como atacante e colocar um cara na zaga do que pôr o Jô, que só atrapalha. Pra mim vale mais fazer isso, e o Carille fazia isso sem medo, isso eu gostava dele. Eu tenho em mãos e diante daquilo que é a nossa semana de trabalho. Você, Flávio Ortega e ESPN. A pergunta do Ortega foi forte. Você perdeu, claro, a força do apoio, mas também acaba não tendo a cobrança das arquibancadas, né? Cobrança que foi dirigida muito agora para redes sociais, para Twitter, enfim, para mensagens. Queria saber se você tem noção de como o seu trabalho está sendo cobrado nesse momento pelo torcedor e muitos pedindo a sua saída. Se isso chega a te incomodar e quão justas são essas críticas ao seu trabalho nesse momento. Ótima pergunta. Eu acho que são justas a partir do momento em que a equipe não vem jogando bem, você perde um jogo fora de casa com 2 erros individuais e aí você empata um jogo em casa. É natural que a torcida esteja chateada, mas eu acho que a divisão de responsabilidade ela deve acontecer. Toda essa pressão, ela chega, porque todo Divisão de mundo sabe responsabilidade, disso. ou seja, Agora, muito maior do que não essa toma pra pressão ele. é a nossa pressão com a gente mesmo, é a nossa pressão interna. Não é porque nós não temos a torcida no campo, no estádio, que nós não temos pressão. A pressão é exercida, a cobrança é exercida em cima de todo mundo. Por exemplo, os meninos que saíram hoje foram cobrados também. Assim como os mais experientes também foram cobrados. A gente não vive no mar de rosas, não. A gente sabe, conhece muito bem a profissão, o meio onde a gente está, e por isso a gente sabe que a cobrança ela é importante, mas acima de tudo você tem que entender tudo o que está acontecendo. Nós estamos num momento diferente, um momento de pandemia, um momento de 4 jogos em 8 dias, então tudo isso tem que ser absorvido. O torcedor ele quer ver o time ganhando e a gente respeita muito isso. E nós queremos dar para ele alegria, nós queremos dar para ele prazer de ver a equipe, o orgulho de ver a sua equipe jogando. Às vezes a gente consegue, às vezes não, mas não é por isso que nós vamos deixar de trabalhar. Eu acho que o mais importante para este momento é você passar ao torcedor que nós estamos cobrando, nós somos cobrados, porque há uma diretoria, há um comando em cima dos jogadores, então internamente a gente se cobra demais. Ninguém ficou satisfeito com o jogo de hoje, ninguém ficou satisfeito com a derrota em Araraquara e por isso a gente tem que voltar, parar, pensar, ver onde nós estamos errando para que a equipe possa ser muito mais competitiva, possa jogar um futebol mais alegre e possa devolver ao torcedor aquele orgulho que ele quer ter, seja em jogos de sexta, de sábado, de domingo, não importa. Ele quer ver o Corinthians vencendo e é isso que nós temos que entregar para ele. Acabou a entrevista. Só sobre essa última resposta, eu discordo do Mancini quando ele fala a torcida quer ver um clube vencendo. Pô, o time foi muito mais elogiado na derrota contra a Ferroviária do que na vitória contra o Guarani. Então eu acho que a torcida quer ver um time vencendo, lógico, mas quer ver um time com garra, com raça, bem montado, chutando a gol, né? Não é tomando um pau do adversário, que nem foi na partida contra o Mirassol, que o Mirassol chutou, sei lá, 18 vezes a gol e errou as 18, né? E o Corinthians foi lá e fez um gol, venceu 1-0, porque os atacantes do Mirassol estavam com a pontaria ruim. A torcida não quer ver vitória desse jeito. A torcida acha que o time do Corinthians pode jogar melhor. Então não é só vencer, isso aí eu discordo muito do Mancini. E sobre essa coletiva, não tem muito o que falar no final dela, porque eu falei bastante no meio, né? Eu acho que sobre o Jô, a resposta sobre o Jô foi um pouco esclarecedora de como está a situação no vestiário corintiano. Será que tem jogador mandando? Será que tem empresário mandando? Será que o Mancini não está com todo esse comando aí sobre os jogadores? Não está com liberdade para escalar um, não escalar outro? Tô colocando tudo no condicional, porque eu não estou dentro do vestiário. Eu estou analisando as respostas do Mancini. Se algum dirigente do Corinthians vier falar, inclusive convidei vários para participarem aqui do podcast Mão, ótimo, a gente pergunta isso para os dirigentes, principalmente para os que estão lá no dia a dia, o Alessandro, que é o gerente de futebol, e o Roberto, que é o diretor de futebol.
que são justamente os caras que cuidam disso. Será que o Mancini perdeu o comando sobre alguns jogadores? Porque se isso aconteceu, amigo, aí tem data para cair. Se isso não aconteceu, se a minha impressão está errada, tudo bem. Eu tô com a impressão errada. Vocês podem deixar aqui nos comentários se vocês têm a mesma impressão que a minha ou não. Perdeu ou não perdeu o vestiário por essas respostas? Principalmente sobre o Jô, que ele falou que se ele não coloca o Jô, vai ter um problema interno. Né? Se ele perdeu, aí, amigo, não dura muito. Porque aí os jogadores, a gente sabe que o jogador engole técnico muito fácil. Quando o jogador começa a se escalar, aí engole técnico muito fácil. O futuro do Mancini acho que está dependendo disso mais do que os resultados. Mais do que os resultados. Ganhou, perdeu, até porque o Corinthians está quase classificado no Campeonato Paulista. Então, contra o Ituano domingo, se jogar bem contra o Ituano, amassar o Ituano, acabar empatando, sei lá, não é isso o problema, não é esse. O problema é se o Mancini continuar escalando errado, continuar mudando errado, continuar colocando jogador que está muito mal, e jogador que está bem no banco de reservas. Então acho que é muito mais isso que o torcedor, pelo menos a maioria que eu vejo do torcedor, reclama, do que derrota, empate, vitória. Mas, como sempre, o canal está aberto para vocês participarem. Esse foi mais um React do Podcast Mão. Amanhã, domingo, o jogo do Corinthians é às 10 da noite contra o Ituano. Então, nosso pré-jogo começa às 8h30 e depois, já na madrugada de domingo para segunda, tem o pós-jogo. Eu falei pós ou pré? Pré-jogo às 8h30 e o pós já na madrugada de domingo para segunda-feira. Fechou, galera? Espero que tenham gostado. Vão deixando seus comentários aí, se vocês gostaram ou não gostaram, se vocês concordaram ou não com as coisas que eu falei, com as coisas que o Mancini falou, se vocês estão gostando desses reacts aí que eu tô fazendo, ou se não tá legal. A gente faz o programa sempre para vocês. Quem não está inscrito no canal, faça o favor de se inscrever no canal, não custa nada, se inscreve aí, clica nas notificações para você ser avisado que às vezes um vídeo como esse sai no sábado, né? Que não é normal a gente colocar vídeo no sábado, por exemplo, mas depende muito das coisas que estão acontecendo no clube. Fechou, pessoal?